Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Depois de muito tempo procurando, eu finalmente achei uma obra que desce para trazê-la completa aqui para vocês. Essa obra tem 200 capítulos e ela é muito boa, galera, eu garanto pra vocês. E se tiver bastante likes e comentário, eu trago ela completa pra vocês. Vai dar mais ou menos umas 5 partes. Ah, e lembrando que eu fiz um rap boladão dessa obra, deu muito trabalho, galera. Então se você gostar, por favor, deixa um comentário pra ajudar a gente. Então, bora lá pro vídeo. A história começa numa loja de conveniência e nós vemos o nosso protagonista olhando ali alguns itens. Ele estava um pouco nervoso e acaba tomando um susto quando uma garota pede para ele sair da frente. Nós vamos ver o porquê do nosso prota tá tão nervoso assim. Ele acaba apagando e vai embora ali daquela loja. Ele se chamava Peng e ele era um nerd que trabalhava como desenvolvedor de jogos. No auge dos seus 22 anos, ele conseguiu uma namorada e estava indo para o hotel se encontrar com ela. Era exatamente por isso que esse sem vergonha estava tão nervoso assim. Ele ia fazer os finalmente ali com a garota. Porém, era a primeira vez e por isso o Peng estava nervoso. Enquanto tremia de medo, ele fica ali pensando como ele vai reagir. E dessa forma, ele entra dentro do quarto. Dando um sorriso ali de sem vergonha, ele fica um pouco confuso. É claro que ele estava tremendo todo de nervoso. E por isso ele dá um grito bem alto dizendo que havia chego. Mas para sua surpresa, o quarto estava vazio. Ele olha em todos os cantos e a sua namorada não estava ali. Ele até procura no banheiro, mas nada. E por isso ele fica se perguntando aonde ela se meteu. Porém, para sua surpresa, ele encontrou as vestimentas dela em cima da cama. E isso faz ele ter um mau pressentimento. Ele acaba cheirando ali as roupas e eu sei que você também faria isso. E deita na cama dizendo que vai esperar ela chegar. Porém, nesse instante, ele começa a ouvir a voz de uma garota do outro lado da parede. A voz era muito parecida com a da sua namorada. E isso deixa ele com uma pulga atrás da orelha. Não é possível, será que é minha namorada? É galera, eu sinto dizer isso a vocês, mas o nosso prota é um corno manso. Ele vai até do lado de fora no corredor para conferir aqueles barulhos. E estava acontecendo algo bastante caliente do outro lado do corredor. Ele precisava se certificar de que realmente era sua namorada para não passar vexame. E enquanto isso, do outro lado da porta, lá estava aquele cretino. A garota, que era até então a namorada do Peng, comenta que seu namorado vai chegar a qualquer momento. Esse cara fica com um pouco de ciúmes e fala que é pra ela somente roubar o software que esse garoto aí tá desenvolvendo e depois meter o pé na bunda dele. Esse era o plano do casal, galera. Na verdade, essa garota aí, ela era uma pilantra e só queria se aproveitar do Peng. Ela fala que vai terminar de se trocar e encontrar com o seu namorado falso. E quando ela abre a porta, lá estava o nosso herói boladão. Ele tinha pego eles no flagra, galera. Eu não acredito que você fez isso comigo. O que você tá fazendo aqui? O nosso prota não quer saber, ele já parte pra cima daquele cretino e já mete um socão na cara dele. O maluco já cai no chão e olhem lá o que ele tava segurando. A garota pergunta o que o Peng estava fazendo por bater no seu namorado. Ela pergunta ali pro garoto se ele quer que chame uma ambulância. E enquanto isso, o nosso prota tava com lágrima nos olhos. Então você mentiu pra mim desde o início? A garota fala que sim, que enganou ele esse tempo todo. E dessa forma, o Peng dá um grito bem alto, muito frustrado. Você é muito pobre que nem consegue comprar comida direito, por que eu namoraria com você? Ele pergunta se ela não tinha prometido pra ele que ia esperar o nosso prota ficar rico depois de vender o seu software. Mas a garota revela que ela queria dar um golpe nele roubando aquele programa que ele estava desenvolvendo e depois meter o pé na bunda. Desde o início, esse era o plano desse casal. E ela só estava fingindo que namorava o Peng. Aquele valentão pergunta como que o garoto se atreveu a bater nele e diz que vai se vingar. Eles ainda falam que para esquecer tudo isso bastava o Peng entregar o software para eles, mas o nosso herói vira as costas e vai embora. Ele vai até o quarto que ele havia alugado ali no centro da cidade para guardar suas coisas. Ele coloca tudo na mochila, pega o seu teclado e tá pronto para fugir da cidade. Mas ele ainda estava guardando aquelas roupas da garota e acaba rasgando tudo e jogando no chão. Mas para infelicidade do nosso herói, quando ele chega do lado de fora, lá estavam os amigos daquele valentão. No fundo, ele diz que avisou o nosso herói que iria se vingar dele. E os seguranças já dão um soco na cara do Peng e prensam ele na parede falando que vão roubar o seu software. Depois de levarem o seu notebook, o pobre do garoto fica caído ali no chão.
O cara pegou a mochila do nosso herói e falou que foi muito bom ter conhecido ele. Ele fala isso de uma forma sarcástica. Eu falo pra vocês que a história do Peng aqui não começou nada bem. O pobre do garoto estava no fundo do poço. Ele havia perdido a sua namorada e também o seu programa. E de uma forma um pouco repentina, uma gota vermelha acabou caindo no seu teclado. E ele começou a brilhar como mágica. Luzes começam a surgir por todos os lados. E o Peng se pergunta se por acaso ele havia morrido. Onde eu estou? Será que eu morri? Nesse momento ele ouve uma voz saindo do teclado. Era uma garota com chifres azuis e usando uma roupa bastante provocante. Foi você quem me despertou? O nosso herói não entende nada. E então pergunta quem era essa pequena garotinha. Ela diz que seu nome é Xiao Wei e ela dá bem-vindo ao novo usuário do super teclado. Ele não entende nada, como assim, né? Super teclado. Em outras palavras, o teclado abaixo de sua cabeça é um teclado mágico. Em palavras humanas, ele é um artefato. Artefato? Como assim artefato? Eu encontrei esse teclado jogado em umas caixas velhas. Então você está dizendo que esse teclado aqui ele é um artefato mágico? Sim, é isso mesmo, e eu sou o espírito do artefato Xiao Wei e você me despertou. De agora em diante eu estarei seguindo você. O nosso prota pergunta se esse teclado aí possui habilidades especiais. E ela fala que sim, e ele vai desbloquear a primeira habilidade. Isso já deixa o Peng todo curioso. E ela fala que a primeira habilidade do teclado era a letra A. Depois de clicar na tecla A, os seus sentidos aumentarão em 10 vezes. E você terá que esperar 3 horas para usá-la novamente. E esse bônus vai ter uma duração de 5 minutos. Ele fica surpreso, pois os seus sentidos irão melhorar em 10 vezes. Se você tiver mais alguma dúvida, pode me chamar a qualquer momento. E dessa forma ela desaparece, deixando o nosso prota chocado. Ele não sabia se aquilo tinha sido um mero sonho. E ele se pergunta se aquilo foi real. A Xiao Wei ela aparece de novo e diz que ele pode utilizar a habilidade do artefato. Ele conclui que isso não é um sonho e a garotinha fica insistindo para ele usar a sua habilidade. Ele olha para aquele teclado tentando entender como que funcionaria. Ela explica que basta ele clicar naquela tecla A que estava brilhando. Ele estava com medo de apertar, mas a garota fica insistindo. E dessa forma ele ativa a sua habilidade aguçada. O seu corpo começa a brilhar bastante e todos os seus sentidos são bufados. Dentro dos próximos 5 minutos, os seus sentidos serão aprimorados em 10 vezes. Ele percebe que o seu olho ali estava bastante aguçado e ele conseguia enxergar por através das coisas. E como ele era um sem vergonha, é claro que ele ia tentar espiar as garotas do outro prédio. E é exatamente isso que ele faz e fica bisbilhotando ali um casal que estava um pouco distante. Com as bochechas coradas, ele fala que conseguiu ouvir até o som. Nem deixem nos comentários o que vocês fariam com esse poder, galera, eu não quero nem saber. Ele fica todo animado, dizendo que essa habilidade era real. E com aquela cara de quem não vale nada, ele fala que vai poder tirar um ótimo proveito disso. E é exatamente isso que ele faz. O Peng ele fica bisbilhotando pela janela. Mas como estava chovendo do lado de fora, ele toma um susto muito grande quando cai um trovão. Ele até acha que aquilo seria perigoso, pois poderia estourar os seus tímpanos. Mas a Xiao ela fala que não teria impacto negativo algum, que ele poderia utilizar a sua audição aprimorada. Logo em seguida, ele ouve a dona do apartamento batendo na porta. Ela veio cobrar os aluguéis atrasados. Como o nosso prota estava no fundo do poço, ele não tinha dinheiro e pede mais 2 dias. Ele até começa a implorar ir para dona Florinda. E ela fala que se ele não conseguir pagar dentro de 2 dias, ele será despejado. O pobre do Peng ele não tinha dinheiro, não tinha emprego e ainda foi traído. O cara tava muito depressivo, galera, e ele até fala que precisa logo arrumar esse dinheiro. Mesmo estando tudo deprimido, ele não deixava de ser um sem vergonha e fica surpreso porque ele não tá conseguindo olhar pela janela. A visão tava toda embaçada, ele não tava vendo nada. A Xiao explica que aquele buff ele só funciona por 5 minutos e agora ele vai ter que esperar por mais 3 horas. Ele fala que essa habilidade não iria ajudar ele a ganhar dinheiro, porém ele tinha uma grande ideia. O seu software ele foi levado por aqueles caras sem vergonhas e com essa habilidade ele ia conseguir se vingar. Ele até xinga a sua ex-namorada, falando que ele vai fazer ela pagar caro por tudo que fez a ele. Se vocês querem ver essa história aí de vingança, já deixem um like e um comentário, galera. E vocês vão ver que essa obra aqui tem bastante waifu. E como já era de se imaginar, uma das missões vai ser dele conquistar algumas garotas. Então vocês já sabem que a história é boa, né, galera? Vai ter bastante ação e bastante waifu. No outro dia ele acorda bem cedo.
Ele estava determinado a se vingar daqueles caras. A Xiao pergunta o que ele estava fazendo em cima daquele prédio. Ele diz pra ela falar baixo que ele estava fazendo algo muito importante. Porém a Sininho ali, ela fica emburrada, perguntando se ele não quer se vingar. Ele fala que é isso mesmo, ele quer se vingar e até pergunta se ela consegue ler mentes. Ela disse que não consegue ler mentes, mas que ela conseguiu ver ele apanhando lá pra aqueles caras. Ele fica um pouco envergonhado porque ele foi visto apanhando e fala pra ela não tocar nesse assunto. Então a Sininho aí, a Xiao, ela fala que se ele quer vingar, ela pode ajudá-lo. Ah é, você pode ajudar? Como você me ajudaria então? Se você desbloquear as outras habilidades do artefato, você vai ficar ainda mais poderoso. Com certas habilidades ele teria super força, super velocidade e muito mais. Ela diz que para liberar essas habilidades novas bastava ele completar as missões. Ele ganharia pontos de justiça e poderia trocar por novas habilidades poderosas. Ele queria saber como faria isso, então ela decide mostrar. Aparece uma janela de informações bem na cara do nosso herói falando que ele tem 0 pontos de justiça. Ele fica curioso para saber quais missões será dado para ele. Nesse instante, lá de cima de um prédio, uma carçola acaba caindo do varal. E nesse momento, a primeira missão é dada. Pegue a carçola que foi soprada pelo vento. Vocês já vão vendo o nível das missões, né galera? Quando a Xiao fala pra ele que ele tem que fazer essa missão, ele já fica todo pistola. Nem vem dizer que você não quer fazer isso. E como o nosso prota é um sem vergonha, ele sai correndo pra pegar a carçola. Ele corre como nunca e acaba encontrando aquele item em cima de uma árvore. Ele sobe até lá e enquanto isso ele fica pensando que ele não é esse tipo de cara. E para completar a missão ele teria que devolver naquele prédio, então ele acaba subindo até lá. Ele pergunta para Xiao se basta ele colocar no varal e ela diz que sim. Para concluir a missão você precisa colocar de volta onde estava. E dessa forma ele se prepara para guardar. Porém a garota estava tomando banho bem de frente àquela janela. E acaba se deparando com essa cena constrangedora. Ela começa a gritar que tem um ladrão de carçola e pega uma vassoura para bater nele. Com isso o Peng ele foge como se fosse um ninja. E até pergunta para Sininho se aquela missão realmente era confiável. Ela fala que sim e que agora vai demonstrar quantos pontos ele ganhou. Como a missão era simples, ele ganhou somente 2 pontos de justiça. Ele fica um pouco triste, mas ela explica que nem todas as missões dão somente 2 pontos, algumas dão mais pontos ainda. E enquanto isso ele fica ouvindo a garota procurando por ele lá embaixo. Nesse momento ele acaba vendo aquele sem vergonha que roubou o seu programa. O Peng ele estava motivado a se vingar e por isso ele utiliza a sua habilidade de letra A. Assim ele aperta a tecla e a sua audição fica aguçada. Ele ouve esse cara comentando com outro criminoso que deveriam eliminar uma garota. Ele se pergunta com quem será que aquele cara estava falando. Porém o Peng ele estava ouvindo tantas vozes que ele nem estava conseguindo mais distinguir de onde vinha. Ele também estava ouvindo aquela garota procurando por ele. E ao mesmo tempo ele ouvia pessoas conversando em todos os lugares do prédio. Por isso ele começa a se concentrar para saber de onde ele ouviu a pessoa falando sobre eliminar uma garota. Era de uma sala logo à sua frente. O criminoso estava falando sobre apagar a Liao Yubi, a filha sucessora da grande empresa Liao Shan. O Peng ele sabia quem era essa garota, já que o pai dela era muito conhecido. Na verdade era um riquinho mimado que estava falando sobre isso com o criminoso. Ele fazia parte de um outro aglomerado chamado Grupo de Corvos Vermelhos, e eles queriam derrubar a empresa do pai dessa garota. Esse careca fala que a mulher lá que eles querem eliminar tem um guarda-costas muito poderoso. Então o loirinho vai até lá e pega uma mala. Ele diz que não importa quem esteja protegendo uma garota, se tiver a arma correta, você se tornaria indestrutível. Ele joga a mala pro cabeça de ovo, e assim que ele abre ele fica surpreso. Lá estava uma pistola. O loirinho pergunta se ele nunca brincou com uma arma dessas. E o carecoso fala que sim, que está preparado para cumprir a missão. E o loirinho fala que amanhã à noite ela vai fazer uma festa de aniversário, e lá vai ser o local da missão. O que ele mais queria era derrubar a empresa do pai da garota. O nosso herói ele tinha ouvido tudo isso. E a Sininho fica perguntando o que diabos aconteceu com o Peng. Ele não poderia deixar uma garota inocente perder a vida. Meu garoto, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E assim no outro dia ele vai até a mansão da garota para poder salvá-la. Ele fica surpreso pois o grupo Liao Shan realmente era muito rico. Mas ele não sabia como faria para entrar lá dentro. A Sininho fica provocando o nosso herói, perguntando se por acaso ele veio até essa casa roubar uma carçola.
Ele fala que não e que não é um sem vergonha. Então a Xiao fica perguntando o que ele veio fazer aí. Eu vim aqui para salvar a donzela que está em perigo. Ele realmente achava que era um super-herói e a Sininho fica ali sem entender nada. E até comenta que ele tá parecendo um idiota. Ele tinha que bolar um jeito de entrar dentro da mansão. E a forma que ele arrumou era pulando o muro. Comenta aí quem nunca pulou o muro da escola para ir embora mais cedo. Porém, quando ele cai ali do outro lado, ele encontra um cachorro. Porém, era um cachorro pequenininho, galera. Mas o nosso herói ele era um bunda mole e sai correndo de medo do filhotinho. Ele acaba encontrando uma porta. E ao entrar lá dentro, ele entrega um pequeno osso pro cachorro roer. Ele sabia que teria uma festa de aniversário, então ele coloca a roupa dos cozinheiros. E esse seria o disfarce perfeito para ele entrar na festa. Para melhorar o disfarce, ele começa a servir a comida. E de longe, ele encontra aquela garota. Ela era muito linda, galera, e essa era a Liao. E o coração do nosso prota começa até a bater mais forte. Ela tinha um cabelo rosa comprido e o nosso prota não conseguia tirar os olhos dela. Tanto que a garota acabou olhando pra ele se sentindo um pouco incomodada. Dessa forma ela começa a chamar por ele e ele já pensa que seu disfarce foi por água abaixo. Meu Deus do céu, será que eu fui descoberto? Por que ela tá me chamando de irmão? Irmão mais velho, você poderia me ajudar a buscar algumas garrafas de vinho tinto na adega? Eu? Você tá falando comigo? Ela fica um pouco brava, achando que o garoto tá se fingindo de bobo só para não fazer o serviço. Depois de dar uma dura nele, o Peng sai correndo para buscar os vinhos. Porém ele só tava ali disfarçando, galera, ele não sabia onde ficava a adega. Depois de andar bastante, ele vai parar nos fundos ali da mansão e acaba encontrando uma passagem secreta. O Peng vai até lá achando que aquele buraco era onde ficava a adega. Então decide entrar lá dentro e procurar por vinhos. Porém ele acaba saindo do lado de fora da mansão. E até se pergunta por que diabos aquele caminho levou ele até a floresta. A Sininho fica dizendo que ele é um estúpido por achar que a adega ficava naquele buraco. Será que essa era uma passagem secreta? Sim, parece que é uma entrada secreta para a mansão. Então ele acaba voltando lá pelo buraco. Ele estava preocupado, achando que isso foi criado por aqueles criminosos. E ainda comenta que se ele soubesse dessa entrada secreta, ele não teria pulado o muro. Porém ele acaba pensando em algo terrível. Seria muito perigoso os criminosos entrarem por aí para tentar acabar com a vida da garota. Ele até começa a pensar que foi exatamente por isso que esse buraco foi feito do lado de fora da mansão. E dessa forma o Peng sai correndo para dentro da casa para avisar a garota que ela corre perigo. Ele chega até a Liao e ele estava bufando ali bastante cansado. A garota perguntou se ele não achou a adega e ele fica gaguejando ali sem saber o que falar. Como que eu explico pra ela que ela corre perigo? Vai ser um pouco estranho eu chegar e falar isso do nada. Ela vê a cara de tapado ali do Peng e pergunta se por acaso ele é um novato e não sabe onde fica a adega. Dando um sorriso meio desconcertado, ele fala que é isso mesmo. Por que você não me falou antes que era um novato? Vou te mostrar onde fica. Me siga que eu vou te levar até a adega. A garota sai andando na frente do Peng e o sem vergonha fica olhando pra ela. E ele fica com as bochechas coradas, até babando. Ela o leva até umas escadas que, descendo ali, chegaria à adega. Tá bom, vou lá embaixo e trago os vinhos. Mas ele não conseguia tirar de sua cabeça que aquele buraco foi feito pelos criminosos. Ele consegue encontrar os vinhos, mas ainda assim não parava de se preocupar com a Liao. Se eu utilizar a habilidade do artefato, provavelmente eu vou conseguir salvá-la. Nesse instante ele ouve alguém descendo as escadas. E para sua surpresa, era exatamente aquele careca criminoso. Ele dá um sorriso tentando disfarçar, mas é claro que ele não reconheceu o cara, pois ele só tinha ouvido a voz e não viu a aparência dele. O criminoso, ele achou que também seria descoberto e por isso ele estava segurando ali a sua arma. Nesse instante ele pede para o garoto esperar e o nosso prota reconhece a sua voz. O careca pergunta se é logo ali embaixo que ficam os vinhos. E o Peng estava se borrando de medo, galera. Ele estava cara a cara com o assassino. Ei garoto, eu te fiz uma pergunta. Sim, é logo ali embaixo que ficam os vinhos. E assim o cara desce até lá embaixo. O Peng ele começa a suar frio, pois ele havia descoberto aonde estava o criminoso. Para sua surpresa de última hora, aparece uma missão. Missão secreta, pare o assassino e proteja a garota. A Xiao estava ali no seu ombro e ela diz que não esperava que ele liberasse uma missão secreta tão cedo assim. Ele pergunta o que é isso de missão secreta, e ela explica que esse tipo de missão é o que dá as melhores recompensas. Ele já queria salvar a garota mesmo, e dessa forma ele tinha ainda mais motivos para salvar a vida da Liao.
Ele chega até ela, dizendo que trouxe os vinhos. Ela agradece e diz para ele colocar em cima da mesa. E é exatamente isso que ele faz. Aos poucos ele começa a ficar apaixonado, galera, e fala que não pode deixar essa garota perder a vida. Enquanto isso, aquele sem vergonha do criminoso diz que ele quase foi descoberto. Ele sobe de volta as escadas e fica cara a cara com a Liao. E ele até pensa que essa é a oportunidade perfeita para concluir a missão. Nesse instante, o guarda-costas da Liao pergunta quem que o Peng era. O pobre do garoto começa a gaguejar, achando que ele foi descoberto. Porém, a Liao fala que esse é o novo chefe de cozinha. Ele fica um pouco envergonhado e diz que é isso mesmo. O cara começa a falar ali pra garota que todos os convites foram enviados. E ela fala que precisa de ajuda para trazer mais vinhos, pois estava só com 2 garrafas ali nas mesas. Então ela falou pro seu guarda-costas que precisa da ajuda dele para trazer ainda mais vinhos. Ei, irmão mais velho, vem aqui. Ajuda o guarda-costas a carregar os vinhos. Ah, tá bom, vou ajudar sim. Porém, o guarda-costas ele não tava ali se sentindo muito seguro com o Peng não, galera. Ele tava meio desconfiado. Esse era o Li Dongfeng, o guarda-costas da Liao. E aquele criminoso tinha uma ficha contendo todas as informações desse guarda-costas. E até fala que vai cuidar dele primeiro, pois esse cara era bastante perigoso. Enquanto isso, o nosso prota pensava em alguma forma de avisar o guarda-costas da senhorita que tinha um assassino à solta na mansão. Ah, é isso mesmo, o assassino tá lá embaixo na adega, então a gente vai encontrar com ele e resolver o problema. Nesse instante, o guarda-costas aí de cabelo azul se vira rapidamente perguntando quem você é. O nosso prota começa a pensar frio, achando que o guarda-costas estava falando com ele, mas na verdade tinha alguém logo atrás. E o careca avisa para eles não se mexerem, já que ele estava segurando uma arma de fogo. O clima fica tenso e ninguém se move nem por 1 milímetro. O guarda-costas pergunta novamente quem ele era, e o careca fala que não precisa dele saber, e acaba acertando um golpe na sua nuca, fazendo ele desmaiar. O cara cai com tudo no chão, e o careca fala que agora é a vez do garoto. O nosso prota começa a tremer de medo, e ele sabia que precisava fazer algo imediatamente, senão ele ia de arrasta pra cima. E dessa forma ele invoca o seu artefato mágico, e ativa a habilidade A. Os seus olhos começam a brilhar, e ele consegue ver todos os movimentos do criminoso. Era como se ele se movimentasse em câmera lenta, e o Peng conseguia prever todos os ataques. Ele desvia no último instante, deixando o careca surpreso. Para tentar atacar o criminoso, ele pega uma bandeja de frutas e acaba atirando no cara. O maluco se defende, e quando ele olha pra frente, o nosso herói estava fugindo. O Peng não é bobo, galera, ele não vai tentar enfrentar o criminoso com uma arma de fogo. Ele era forte, mas não era 2, e assim ele continua fugindo. A Liao pergunta se o seu irmão mais velho havia retornado, e lá estava o Peng fugindo daquele sem vergonha. Ele grita pra garota se abaixar, pois era perigoso, e a coitada da Liao não entende nada, só fica gritando. E quando estava prestes a tomar um tiro, o Peng acaba servindo de escudo pra garota. A bala passa numa garrafa de vinho, e o criminoso começa a soltar vários disparos. Os outros funcionários ali da festa começam a correr que nem louco, e o Peng aos poucos vai se arrastando para debaixo da mesa. Tudo para deixar a Liao segura. Ele pergunta se a garota estava bem, e é nesse instante que ela se apaixona, galera. As bochechinhas dela ali ficam até vermelhas. O Peng estava preocupado, pois a sua habilidade havia acabado e ia demorar 3 horas para ele ativar de novo. Ele vê que o bolo havia caído no chão, então ele pega para usar o bolo como distração. O careca se aproxima, e após dar um chute para levantar a mesa, o Peng segura o bolo com as mãos e grita surpresa. Ele joga aquilo no rosto do criminoso, que começa a soltar vários disparos, todos de forma aleatória. Porém, quando ele limpa o rosto, ele percebe que o nosso herói não estava mais ali, e fica se perguntando aonde os garotos foram. O único que estava ali no salão de festas era um pobre coitado de um garçom. Eles haviam se escondido em um outro corredor e conseguem ver o criminoso indo embora. O Peng dá um suspiro e fica um pouco aliviado por ter conseguido salvar a garota, enquanto ela entrega-lhe um lencinho falando para ele se limpar. Ele pega o lenço e agradece, e a garota, dando uma piscada ali toda seduzente, pergunta se o nosso prota realmente era um chefe de cozinha. Ele começa a ficar preocupado, achando que ele foi descoberto. Bom, como você me salvou, você não deve ser um cara mau, então pode falar a verdade, eu não vou te punir. Então ele explica que acabou escutando sem querer 2 criminosos orquestrando todo esse plano. Ele fala que o plano dos criminosos era de eliminar a garota.
Ela não fica nada surpresa e até parecia que ela já esperava que isso acontecesse e pergunta se por acaso ele conhece os criminosos. Ele fala que não, ele apenas acabou ouvindo a conversa sem querer. Ela acredita no Peng e pergunta onde está o seu guarda-costas. Ele fala que o cara foi atingido pelo criminoso e que está desmaiado. E dessa forma eles vão até lá para ver se o cara estava bem. A Liao ajuda o Dongfeng a se levantar. E o coitado ainda estava um pouco atordoado, galera. Mas quando ele abre os olhos, ele já fica em alerta. Senhorita, você está bem? Tem alguém tentando te eliminar. Ela fala que tá bem, já que o garoto ali, o Peng, havia salvado a vida dela. O guarda-costas pergunta quanto tempo ele ficou desacordado. E o nosso herói fala que mais ou menos uns 5 minutos. E assim o segurança diz que vai até lá eliminar aquele careca fedorento. E sai correndo como um jato. Deixando o nosso herói bastante surpreso, pois ele não acreditava que esse guarda-costas fosse tão forte assim. A Liao fica preocupada, pois o seu guarda-costas, mesmo sendo forte, ele não era indestrutível. Ela fala pro Peng descansar, que ela vai avisar o seu pai sobre o que estava acontecendo. E dessa forma, ela vai embora. Uma janela acaba aparecendo pro Peng, dizendo que a missão secreta foi concluída e ele obteve 30 pontos de justiça. Era bastante ponto, galera. Será que ele vai conseguir uma habilidade realmente útil? Do lado de fora, o criminoso fica dizendo que aquele chefe de cozinha acabou arruinando o seu plano. Porém, nesse instante, ele fica surpreso, pois o guarda-costas estava ali. E realmente, galera, o segurança estava todo boladão, querendo acertar as contas com o criminoso. O Dongfeng olhava com olhos ferozes, enquanto o valentão estava segurando uma arma de fogo. Fala sério, galera, vocês acham mesmo que um cara vai vencer o outro armado? O criminoso faz diversos disparos, enquanto o guarda-costas tenta desviar de todos os tiros. E assim, uma luta eletrizante entre eles estava prestes a começar. O careca resolve sair na mão e taca a arma fora. Eles trocam diversos socos, mas nós não conseguimos ver toda a luta, pois a cena corta para o nosso herói ganhando a sua recompensa. Ele pergunta para Sininho que diabos é essa caixa vermelha. A Xiao explica que após concluir missões secretas, o nosso prota sempre vai ganhar baús. Ele pergunta o que significa essa cor vermelha. Bom, existem 7 caixas que são divididas por níveis, a cor vermelha é o menor nível. Ele fica empolgado para saber o que tem dentro do baú e diz para ela abrir logo. Bom, para você abrir esse baú, primeiro você precisa adquirir a chave secreta. Você obterá as chaves fazendo as missões ou pode comprar com pontos de justiça. É sério, que coisa chata. Quanto que custa cada chave dessa? Cada chave custaria 30 pontos de justiça, mas ele também poderia usar esses 30 pontos para adquirir uma nova habilidade. E é exatamente isso que ele pede, ele gostaria de ter uma habilidade nova. E ela ativa a habilidade de letra B. Agora sim o nosso prota começa a ficar apelão, galera. Assim ele recebe um novo poder. Depois que ele utilizar essa habilidade B, ele ganharia super força e super velocidade. O Peng sente que seu corpo ficou um pouco diferente. E a Xiao diz que agora ele terá uma habilidade comparada à de um soldado. Para atualizar essa habilidade requeria 20 pontos de justiça. Ele não queria ficar gastando pontos assim adoidado, então ele fala que vai esperar juntar um pouco mais. Como ele estava com essa habilidade ativada, ele diz que vai experimentar para ver o nível de sua força e se prepara para correr. Após se concentrar por um pouco, ele sai correndo na velocidade da luz. O maluco estava tão rápido que ele chegou do lado de fora da mansão em um piscar de olhos e continuou correndo para lá e para cá, pulando de árvore em árvore. Ele estava se achando um ninja, galera, e fala que se ele tivesse essa habilidade antes, teria derrotado aquele cara careca. Nesse momento ele ouve um barulho, e era a Liao perguntando o que ele estava fazendo. E como o maluco era muito rápido, ele apareceu atrás dela em um piscar de olhos. Ela fica assustada e diz pro Peng não ficar correndo por aí. Ela diz que a sua festa foi cancelada e que seu pai vai aparecer aí na mansão e é pra ele contar toda a verdade. O Peng fica um pouco nervoso, já que ele vai ter que conversar com o chefe do grupo Liao Shang. Uma hora depois, lá estava o pai da garota conversando com o nosso prota. Ele não acredita na história que o Peng contou e ordena para os seus capangas amarrarem o garoto. O pobre do garoto fica ali sem poder fazer nada, e os capangas do velho partem para amarrar o nosso herói. A Liao diz para o seu pai que esse garoto não é um cara ruim, mas o velho não quer saber de nada. E diz para os seguranças cumprirem com a ordem. Porém o nosso prota não ia ficar parado ali que nem um idiota, e acaba segurando nas mãos de um dos capangas. Ele ativa a habilidade B do artefato, e acaba ganhando super força. Logo em seguida ele dá um chute na barriga daquele maluco,
E quando o outro parte para atacá-lo pelas costas, ele consegue desviar com imensa facilidade. Logo em seguida ele contra-ataca dando uma joelhada no queixo. O nosso prota era muito bolado, galera, e ainda parte pra cima do velho pra intimidá-lo. Ele mete o pé na cadeira e já fala pro velho que se ele por acaso quisesse fazer mal à filha dele, ele já teria feito isso antes. O Peng vira as costas pra ir embora e a Liao fica chocada sem acreditar no que estava vendo. E o velho percebe que havia se enganado e pede para o garoto esperar por um momento. O clima fica um pouco tenso, porém alguém aparece falando que o Dongfeng estava ferido. A Liao ela fica extremamente preocupada com seu segurança. Eu falei pra vocês que não daria certo ele sair na mão com aquele cara. O coitado do guarda-costas foi parar no hospital e já fazia bastante tempo que ele estava na sala cirúrgica. A Liao não conseguia parar de chorar e o seu pai fala pra ela não ficar tão preocupada assim com aquele cara, pois ele era forte e iria sobreviver. Porém, ele não poderia deixar impune quem estava querendo machucar a sua filha. Nesse instante, um médico acaba aparecendo da sala de cirurgia. A garota pergunta desesperada como estava o Dongfeng. O médico fala que a cirurgia ocorreu tudo bem, mas o garoto ficará com sequelas e terá que ficar de recuperação por 1 ano e meio. O velho agradece ao médico e diz que o criminoso lá, aquele careca, deve ser muito forte já que conseguiu vencer o Dongfeng. Agora precisavam encontrar um outro guarda-costas para sua filha. Quando ele olha pro Peng, ele tem uma ideia. O velho fala pro garoto vir até ele. O que foi? O que você quer? O nosso herói pergunta o que o velho desejava. E ele pergunta se por acaso ele estava afim de ser guarda-costas de sua filha. Eu ser guarda-costas? Sei não, hein? Você tem muitas habilidades e além do mais eu te pago 30 mil por mês. 30 mil? Tá bom, eu aceito. E assim o nosso prota consegue um novo emprego. Já na mansão da garota, ela estava mostrando aonde ele ia dormir. Ele estava surpreso, pois ele ia receber comida e também uma moradia. Mas é claro, já que você vai me proteger, você terá que ficar comigo 24 horas por dia. Imaginem só, né galera, o cara não achou nada ruim. Ela também explica que ele poderia chamar ela somente de Liao, não precisaria ficar chamando ela de senhorita. E ele fica todo contente, pois isso demonstrava que eles estavam se tornando íntimos. Ela ainda diz para ele não ficar acordado até tarde, já que precisaria acordar bem cedo amanhã. E dessa forma ela vai embora. Ele deita na cama, falando que aquele lugar ali é bastante confortável. A Xiao já aparece ali tirando sarro no nosso prota, falando que essa casa onde ele tá morando é muito diferente daquele canil onde ele dormia. E o Peng fica bravo, perguntando desde quando ele é um cachorro. Nesse instante ele se lembrou que ele não pagou o aluguel e por isso ele precisaria pedir um adiantamento. A Sininho chama a atenção do nosso herói e fala que de onde eles estão dava pra ver o quarto da Liao. O sem vergonha do Peng já fica imaginando coisa errada. E ainda bota a carona dele lá na janela pra ver se conseguia espiar alguma coisa. Ele diz que não dá pra ver nada, e a Sininho fica chamando ele de sem vergonha. Então ele disfarça dizendo pra ela ficar quieta e que ele não é esse tipo de homem. E enquanto isso ele fica tentando se conter pra não fazer nada de errado. Porém ele se lembra daquela passagem secreta e decide conferir se aquela passagem não estava aberta. Porém nesse exato momento, aquela portinha de madeira acaba se mexendo. E ele utiliza sua habilidade letra A para poder ver o que estava acontecendo. Realmente tinha alguém saindo lá de baixo, galera. Mas não eram os criminosos e sim uma garota. Ela olha para todos os lados. E quando viu que estava em segurança, ela saiu lá de dentro. Nosso prota ficou observando tudo. E ele não esperava que fosse uma mulher. Como ele era o guarda-costas, ele sai correndo para conferir o que estava acontecendo. E observa a garota tentando entrar dentro da mansão. Ela consegue abrir a porta e na verdade ela estava na despensa, onde algumas comidas estavam lá para ser jogadas fora. A garota estava roubando comida, galera, e o nosso prota chega pegando ela em flagrante. Porém a garota aí de roupa azul, ela era muito esperta e também era muito veloz, se aproximando do Peng. A garota acaba acertando uma joelhada em seu estômago, lançando o nosso herói para longe, e dessa forma ela sai correndo. Sentindo bastante dores, ele se pergunta como ela consegue ser tão poderosa assim. Então ele ativa a sua habilidade letra B para poder perseguir a garota. Ela achou que havia escapado e já estava lá próximo do buraco. Porém nesse instante o nosso herói toca em seu ombro. Ei garoto, você não pode sair chutando as pessoas assim não. Ela não sabia como ele conseguiu alcançá-la e acaba dando um tapa na sua mão, falando que ela só pegou aquela comida porque seria jogada fora. O Peng ele pega ali a sacola para conferir
E realmente, galera, ela só tinha roubado sobras, coisas que iam pro lixo. Ele fica com um pouco de pena e até decide deixar a garota ir embora. Porém, ela acaba acertando um chute de novo no seu estômago. E enquanto ele chorava de dor, a garota consegue escapar. Ele já estava deixando ela ir embora, mas ela acaba fazendo isso com ele. Por isso ele atravessa ali aquela passagem secreta e sai do outro lado da floresta. Como ele ainda estava com os sentidos aguçados, ele conseguiu enxergar as pegadas na grama. A garota já estava bem distante dali, perto das favelas. Logo em seguida ela chega em sua casa. E ela tinha 2 irmãozinhos mais novos. Ela roubava comida para poder alimentar os seus irmãos. E o nosso herói, vendo toda aquela cena, ele começa a sentir pena da garota. Na verdade, essa moça aí de roupa azul, ela não queria prejudicar a Liao, e o nosso herói, ele sabia disso. Quando ele estava prestes a ir embora e deixar isso pra lá, uma mensagem aparece. Nova missão secreta, conquistar o coração de Wang Yue. Já começou as patifarias, galera. Esse sistema aí é mais sem vergonha do que o nosso herói, vocês vão ver. Ele fica se perguntando se Wang Yue é essa garota aí. E na sua cabeça ali perversa, ele já se imagina conquistando o coraçãozinho dela. Mas logo em seguida ele chacoalha a cabeça ali para não ficar pensando nesse tipo de coisa sem vergonha. Então ele decide clicar para ver as informações adicionais da missão. Descrição da missão: resolver o problema de Wang Yue, e a recompensa seria 20 pontos de justiça mais uma chave. 20 pontos era muito bom, e além do mais ele ganharia uma chave para abrir aquele baú. A Sininho, a Xiao, ela acaba aparecendo ali na cabeça do Peng e fala que esse tipo de missão são as melhores. Mas ele não sabia que tipo de problema que a garota estava passando, e ele fica se perguntando se seria somente o problema financeiro. E ela também era muito gentil, galera, e parecia ter um bom coração. Então ele dá um sorriso de canto de rosto, e acaba aceitando essa missão para ajudar a garota. Minutos mais tarde ele chega e a garota leva um susto. Ele estava segurando 2 sacolas cheias de compra. Ela fica em posição de defesa tentando proteger os seus irmãozinhos. Porém o nosso herói acaba soltando as sacolas no chão. Ela fica um pouco surpresa ao observar todos aqueles itens. Eu trouxe alguns alimentos para você e para as crianças, e se você precisar de mais pode me chamar. Ele se vira para ir embora e a garota dá um sorriso, dizendo que ele era uma pessoa muito gentil. Segurando as sacolas, ela fala para os seus irmãozinhos que agora tem bastante comida para todos eles. Porém, a notificação de missão concluída não havia aparecido e o nosso prota fica se perguntando o que mais ele deve fazer. Ao chegar na mansão, ele fica teorizando quais são os outros problemas que a garota está enfrentando para ele poder ajudá-la. Tudo o que ele mais queria era completar essa missão rapidamente para abrir aquela caixa. Dessa forma ele acaba chamando a Xiao e ela pergunta o que ele deseja. Eu gostaria de saber se eu consigo aceitar mais de uma missão ao mesmo tempo. É claro que você pode, além do mais existe um diário de missões que fica no canto superior esquerdo. O que? Como assim? Por que você não me falou isso antes? Eu não falei porque você não me perguntou. Ela fica mostrando a língua pra ele e ele clica na lista de missões. Tinha diversas missões chamativas, galera. E só de olhar aí nas imagenzinhas vocês já imaginam o que tá dizendo, né? Ele fica se sentindo tentado a clicar nessas missões e já vai logo clicando na que parecia ser mais errada. Ele achou que a missão era para ajudar uma garota carente, mas na verdade estava pedindo ajuda para fazer mudança. Ele fica bravo perguntando se isso era um clickbait. É, galera, não é só no YouTube que tem essas capas chamativas não. O nosso prota também caiu nessa armadilha. A Sininho fala que isso é para atrair as pessoas a aceitar as missões. Então ele já fica confuso, né? Como assim atrair pessoas? Ela explica que ele não é o único proprietário de artefatos nesse mundo. E o Peng ele fica todo surpreso, pois ele achou que ele era a única pessoa que tinha um item mágico. Porém não, galera, tinha outras pessoas que tinham itens e também estavam aceitando missões. Ele pergunta pra Xiao aonde que estavam os outros usuários de artefato e ela fala que não sabe. Então ele diz que ela é pouco confiável e a garotinha ela fala que logo logo ele vai encontrar os outros usuários. Após dar uma vasculhada ali nas missões, ele acaba encontrando algo que chama sua atenção. Era uma nova missão secreta. A Sininho diz que essa aí é uma missão exclusiva pra ele. E vocês não vão adivinhar, galera, a missão dizia pra ele fazer massagem na Liao. O sem vergonha já começa a pensar bobeira novamente e o seu nariz começa até a escorrer. A Sininho fica falando que ele não é um homem decente. E enquanto isso ele limpa o nariz falando que essa é uma missão perfeita. E já vai logo confirmando, é lógico. Minutos mais tarde ele decide tomar um banho.
Ele não sabia direito onde ficava o banheiro, já que essa mansão era enorme. Depois de dar bastante volta nos corredores, ele encontra o banheiro. O nosso prota abre a porta como quem não quer nada, deixa sua toalha em cima do balcão, e quando tá prestes a puxar a cortina do banheiro, ele acaba se deparando com uma visão dos céus. Era justamente a Liao que estava ali tomando banho. Foi uma experiência constrangedora pra garota, mas com certeza o nosso prota e ele gostou bastante. Ela começa a gritar falando pra ele sair dali, e o coitado do lado de fora tava achando que ele já seria demitido. Porém vocês já sabem, né galera, ele olhou bastante ali pra aquelas áreas sensíveis. E enquanto isso a garota ficava gritando o nome dele. Minutos mais tarde, quando ela sai do banheiro, a garota estava extremamente furiosa. Ela fica dizendo que aquele banheiro é somente dela e que o dele é no fundo do corredor. O nosso prota não sabia e fica implorando perdão, e ela diz que não vai demiti-lo. Ela fala pra ele ir descansar, pois amanhã o dia vai ser longo, e o nosso prota ali ele não parava de pensar no que ele viu. Porém, ele precisava pedir um favor. Ele gostaria de um adiantamento para poder pagar a dívida daquele aluguel. E a garota fala que está tudo bem, que vai pagar o primeiro mês adiantado. No dia seguinte, ele vai até o apartamento onde ele morava e acaba pagando todo o aluguel atrasado. A dona Florinda fala que ali só tinha 1.500 de aluguel e que precisava pagar adiantado desse mês. Porém, ele diz que não vai morar mais aí. E a mulher fica brava, falando que ele deveria ter avisado antes e que agora vai demorar para encontrar um novo inquilino. Ele acaba pagando adiantado um pouco mais e ela vai embora extremamente brava, falando que ele deve retirar as coisas dele até o final da tarde. A Liao ela ia para casa da melhor amiga dela e por isso ele deveria acompanhá-la para protegê-la. Porém ele ainda tinha 3 horas livres. E enquanto passeava pela cidade, ele acaba vendo aquela garota sendo pega pela polícia. Ele se pergunta o que a garota estava fazendo e os policiais estavam bravos por ela estar vendendo coisas na rua. Ela chorava bastante, dizendo para eles não levarem embora a sua mochila. E o nosso prota sabia que ele precisaria ajudar a Wanwei. Mas nós sabemos que essa garotinha ela é bastante bolada. E enquanto o Peng se preparava para ir ajudá-la, a garota já estava acertando o chute ali nos policiais. Um deles cai no chão, falando que essa garota é muito forte. E o nosso herói sabia muito bem a potência do chute dela. O outro policial, morrendo de medo, pede reforços, e nesse instante, diversos outros guardas e seguranças aparecem para capturar a garota. Eles até acham que estão ferrados, e o Peng ele acaba apelando utilizando a sua habilidade B. Esses policiais valentões falam que a garota não poderia ficar vendendo nada naquela rua. E a coitada dela não sabia disso, galera. Ela até pede desculpas dizendo que não vai fazer isso mais. Porém o cara ele não queria saber, o que ele queria mesmo era levar a garota para a delegacia. Uma energia começa a brilhar na mão dela, e a garota responde que não vai ser levada para a delegacia coisa alguma. Parecia que ela utilizava uma espécie de técnica marcial, mas antes que ela pudesse demonstrar o seu poder, o nosso herói chega metendo chute na cara de todo mundo. Os caras são lançados para longe, e ele segura na mão da Wanwei para fugir dali o mais rápido possível. Ele começa a correr bastante, e a garota fica com as bochechas coradas, sinal de que ela estava se apaixonando. Os malucos ali falam para não deixar aquelas crianças escaparem, e o nosso prota acaba levando ela para um beco escuro. Os guardas continuavam procurando por eles, e o nosso prota estava com ela num lugar bastante apertado. Eu falo para vocês, esse aqui sabe o que ele faz. Nesse instante ele percebe que realmente estavam bem próximos, e a garota ela também acaba se tocando dessa situação. Porém os guardas estavam próximos e eles não poderiam fazer barulho. Usando essa situação crítica como desculpa, ele acaba segurando ela ainda mais forte e puxa a garota pela cintura. E o sem vergonha até comenta que ela é bastante cheirosa. Porém a Wanwei fala para ele não tirar proveito dela de uma situação como essa e ele fica com vergonha. Bem, eu só tava com medo deles encontrarem a gente. Quando a barra ficou limpa, eles saíram daquele corredor. Ela acaba agradecendo, falando que ele é um cara muito gentil e bondoso. Ele grita pra garota perguntando se ela precisava de dinheiro. Ela começa a tremer. Ela fala que não e que apenas estava vendendo aqueles itens para comprar comida para as crianças. Ele pergunta se aquelas crianças também foram abandonadas e ela fala que sim. Logo em seguida ela se despede novamente, falando que espera ver ele em outra ocasião. Ele sabia que precisava se aproximar dela aos poucos e não poderia ficar insistindo, caso contrário a garota poderia desconfiar de alguma coisa. Sei não galera, eu tô achando que ela também é usuária desses artefatos, comente aí pra gente. De volta à mansão ele acaba encontrando-se com a Liao. A garota estava carregando caixas de vinho.
E ele fala pra ela não ficar se esforçando tanto assim e deixar que ele mesmo carregasse. Após pegar a caixa, ele nota que estava bem pesada. E também percebe que a Liao estava extremamente suada. Ela fala que precisa levar esses vinhos lá para a cozinha. E ela fica preocupada porque estava pesado, mas ele diz que ele é muito forte. Depois de levar os vinhos para a cozinha, eles vão até a adega para organizar tudo. Ela fala para ele colocar de acordo com o ano. E após deixar a caixa num canto, o clima fica um pouco constrangedor. Ela pergunta o que foi e ele diz que ela deveria tomar um banho e se trocar. Quando a garota olha para a própria roupa, ela vê que estava um pouco transparente por causa do suor. E dessa forma ela fica extremamente envergonhada. E até sai correndo para ir tomar um banho. E vocês já imaginam que esse sem vergonha aqui utilizou aquela habilidade letra A para poder ver ali por baixo da roupa. Quando ele volta para a mansão, ele acaba notando ela dormindo. Ela já havia tomado um banho e estava extremamente cheirosa. E por isso ele fica lá tentando bisbilhotar alguma coisa. Porém ele decide não ser um cara desse tipo e acorda ela, falando que já organizou todos os vinhos. A garota acorda e fala que ele fez um ótimo trabalho e revela que tá com dor nos ombros, já que ela carregou aquelas caixas pesadas. Essa seria a oportunidade perfeita para ele completar a missão de fazer massagens nela. A Liao pergunta se ele sabe fazer massagens. E como ele não é bobo e nem nada, ele diz que ele é extremamente bom em massagens. Ele é praticamente um especialista. De uma forma bastante seduzente, ela diz pra ele fazer massagens nela pra ela poder relaxar. E o cara aí fica todo vermelho com o coração acelerado. E dessa forma o safado ele já parte pra fazer massagens. E a garota e a Liao ela tava gostando muito. De uma forma um tanto quanto seduzente, ela fala pra ele fazer massagem um pouco mais embaixo. E o malandro nível hard já fica com as bochechas coradas. Ele faz o que ela pede e começa a descer com a sua mão. E até diz que a pele dela era muito macia. O engenheiro da safadeza aí fica com as bochechas coradas. E logo em seguida começa a tremer de nervoso. E só de ver esse elefantinho aí vocês já sabem o que tá querendo dizer, né galera? Não precisa explicar. Ela fica dizendo que estava se sentindo muito bem. E no final ela dá os parabéns dizendo que ele era um ótimo massagista. Parece que eu tenho a sorte de ter um ótimo massagista para massagens futuras. E na sua mente ele fica pensando ali que quem tem sorte é ele, já que poderia fazer massagens e uma garota bonita. Logo em seguida ela fala que vai pegar a sua bolsa, pois vai até onde a sua melhor amiga estava. Enquanto ela vai lá para se preparar, a Xiao acaba aparecendo. Ela solta fogos dizendo que a missão foi concluída. O Peng ele havia se assustado e a Xiao fica dando risada. Ele havia conseguido 5 pontos de justiça e também uma pílula de cor. A Sininho ela explica que essas pílulas elas têm poder para diminuir o tempo de recarga para usar as habilidades. E nisso o Peng ele fica elaborando como ele vai usar essas pílulas mágicas. Porém o que ele queria mesmo era conseguir uma chave para abrir aquele baú. Ele queria utilizar esse ponto de justiça para comprar uma chave e abrir aquele baú, mas a Xiao explica que existem chaves diferentes. Ela já havia tocado nesse assunto antes. E acaba explicando em mais detalhes, dizendo que cada baú possui uma cor em específico e também chaves específicas. Como o baú da Yuan Wei era um baú vermelho, aquele baú que ele ganhou dela, ele precisaria de uma chave vermelha. Então ele até começa a suspirar, achando que vai ser muito difícil conseguir essas chaves. Nesse momento a Xiao acaba chamando a atenção do Peng. E ela fala que ele é um sem vergonha, e só de olhar o elefantinho lá no fundo vocês já sabem o que ela tá querendo dizer. Ele fica se escondendo, dizendo que ela é muito boba. E logo em seguida ele decide comprar a chave correta e acabar aceitando clicando na notificação. A chave vermelha ela é gerada nesse instante e assim ele a utiliza para abrir o baú. A recompensa era uma pílula de melhoria. A Xiao explica que essas pílulas poderiam ser usadas para melhorar as habilidades de um artefato. Você pode melhorar a sua habilidade tanto A como a B. Ele fica indeciso sobre qual das duas ele iria buffar. E depois de pensar bastante, ele decide melhorar a sua habilidade A. A Xiao pergunta se ele tinha certeza e já começa a preparar o novo buff. Ela acaba jogando a magia na cara dele. E a sua habilidade foi atualizada para o nível 2. O tempo de recarga dessa habilidade também foi reduzido e agora ele teria habilidades extras. Ele poderia ver através das coisas, como se fosse uma visão de raio-x. Eu tenho certeza que você gostaria de ter essa habilidade. E nesse momento eu também sei que você ficou pensando em algumas maneiras de utilizar esse poder. A Liao ela acaba aparecendo ali dizendo que ela estava pronta, e isso assusta o nosso herói. Ele fala que também está pronto e assim eles vão até lá na casa da amiga dela. Eles viajam pela cidade.
E no meio do caminho, o nosso prota fica se perguntando se ele deveria usar a visão de raio-x para dar uma espiadinha aí na garota. Porém, ele desejava ser um homem correto e não fazer esse tipo de coisa. Logo em seguida, eles chegam na cafeteria Doce, e ela avisa ao nosso prota que haviam chegado, e ele fica se perguntando se não era na casa da amiga dela. Porém, a Liao explica que na verdade essa cafeteria pertence a ela e a sua amiga, as duas eram donas. Sem questionar muito, ele decide entrar. Porém, quando ele estava prestes a cruzar a porta, ele sente alguém espionando por eles. Nosso prota olha para longe e sente que tinha alguém escondido ali. Por isso, ele utiliza sua habilidade letra A, e a sua visão se torna de raio-x. E por isso ele consegue ver através da parede. Ao notar que realmente tinha alguém espionando, o nosso prota decide ir até lá tirar satisfação. O cara toma um baita susto e sai correndo o mais rápido possível. Parece que são aqueles caras do grupo dos Corvos Vermelhos. Eles realmente são insistentes, eu preciso tomar cuidado com eles. Nesse momento ele volta para a cafeteria. Porém, galera, ele tava com aquela habilidade de raio-x ativada. E por isso ele acaba vendo as duas usando as roupas íntimas. O nariz dele começa a escorrer imediatamente. A cena muda para esse grupo dos criminosos. Aquele loirinho mimado, ele estava pensativo. Ele queria saber por que o careca não conseguiu concluir a missão. E nós vemos aí que o maluco realmente estava bem machucado e ele fala que aquele guarda-costas lá era muito poderoso. Como ele havia vencido a batalha, o loirinho fala que não vai punir ele por ele não ter conseguido eliminar a garota. E o careca fala que da próxima vez ele vai se certificar de concluir 100% da missão. Ele fala que só não conseguiu eliminar a Liao por causa do garçom. Nesse momento alguém aparece batendo bem rápido na porta. E o loirinho manda entrar. Quem tava lá do outro lado era o espião que tava lá tentando espionar o nosso prota junto da Liao. E o loirinho fica bravo, falando pro cara entrar logo. O maluco aí de moicano, ele dá saudações ao mestre Lu Shi, que é esse careca. E logo em seguida ele fala que tava espionando a filha daquele presidente, mas o guarda-costas dela era muito poderoso. O careca fica chocado, pois ele já havia lutado com o nosso herói e não parecia que ele era tudo isso. Porém, o ruivinho ele fala que ele estava muito bem escondido, e mesmo assim aquele garoto jovem conseguiu encontrá-lo. O careca fica se perguntando se por acaso não é um outro guarda-costas. E o loirinho fala que provavelmente o velho, que é o pai da Liao, conseguiu arrumar um guarda-costas muito poderoso para proteger sua filha. Porém, eles não iam falhar novamente, e na próxima tentativa eles teriam que concluir essa missão de eliminar a garota. A cena volta para a cafeteria. O nosso prota ainda tava com o seu nariz ali escorrendo, e as garotas perguntam se ele tava bem. A amiga da Liao diz que vai limpar ali o nariz dele. E ao notar aquela cena, o maluco quase cai pra trás. Logo depois o efeito passa e a moça pergunta se a Liao não vai apresentá-lo. Ah, esse é o meu novo guarda-costas, ele se chama Du Peng e ontem ele me salvou daqueles criminosos. Ah é, você mencionou isso no telefone, já descobriram quem eram aqueles criminosos? A Liao fala que não, e provavelmente eles estavam tentando fazer maldade dela por causa de rixas comerciais. Porém, não descobriram quem eram aqueles vilões. Isso deixa a amiga dela toda nervosa e ela bate na mesa falando que precisam descobrir quem eram os criminosos. Porém, a Liao fala pra sua amiga se acalmar e que já estavam fazendo o máximo possível para descobrir quem estava tentando fazer aquilo com ela. Você tá muito calma, você deveria estar mais preocupada com isso, já que a sua vida corre perigo. Ah, não se preocupa, meu pai contratou esse novo guarda-costas. Ao olhar para aquela cara de tapado do nosso herói, ela fica se perguntando se esse garoto aí é confiável. Não sei vocês, mas essa cara de boba aí do Peng não passa muita segurança não, hein. A Liao fica dando tapinha no ombro do Peng, falando que ele é muito habilidoso. Mas é claro que a garota ia confiar mais naquele Dong Feng lá, que era campeão mundial de boxe. Nesse instante, a Liao menciona que ela também tá curiosa pra saber como que aquele careca conseguiu ferir o seu guarda-costas. A sua amiga fica gritando ali pra ela tomar cuidado, pois não quer perder a sua melhor amiga. E o nosso prota fica vendo as duas ali brigarem e percebem que elas realmente são grandes amigas. Nesse instante acaba chegando alguns clientes e a moça aí de cabelo roxo diz que vai lá ajudar a atender. O nosso prota olha meio curioso, pois ele parecia ter reconhecido a voz. E é isso mesmo, galera, era sua ex-namorada. Ele fica um pouco surpreso, perguntando por que diabos ela estava ali. E lá estava a Xia, a sua ex-namorada. A Mari vai até lá e pergunta qual era o pedido da garota. E ela diz que quer um café gelado. O nosso prota fica tentando se esconder. E é claro que ele estava bastante traumatizado, já que ele passou momentos muito ruins com ela. A Liao pergunta o que há de errado com o Peng. Eu tô disfarçando. A Liao olha para aquela garota e já se toca. Ah, você conhece ela? Sim, eu conheço, ela é minha ex-namorada. Ah, então você já namorou antes, né? Bom, ela é bem bonita.
Ele fala que quando vê ela fica com raiva, já que ele foi traído. A garota começa a falar bem alto, dizendo que isso era muito horrível. E até chama um pouco da atenção daquela garota, a Shia. O nosso prota se esconde debaixo da mesa, falando que ela tava olhando ali pro seu rumo. Por que você tá com medo? Foi ela quem te traiu, não você. Sim, eu sei, mas é um pouco embaraçoso. Nesse tipo de situação, você deve ir até lá e dizer um oi, e não ficar aí todo assustado. Nesse momento, a Mary acaba aparecendo ali e pergunta o que eles estavam conversando. A Liao fala em voz alta que o nosso prota tá se escondendo da sua ex-namorada e que ela havia traído ele. E ela fica procurando até encontrar de quem eles estavam falando. Ela diz que aquela garota realmente era muito bonita e pergunta se o Peng gostaria de se vingar dela. Ela agarra o nosso prota pela mão, falando pra ele ir até lá e dizer um oi. Esquece, eu não quero fazer isso. Nós já nos separamos e eu não quero mais conversar com ela. Porém, nesse instante, a Mary acaba empurrando o nosso prota, falando pra ele não sentir medo. Ele cai de cara na mesa de uma forma bastante humilhante. Olá? Do Peng, o que você tá fazendo aqui? Ele olha pras garotas lá no fundo e não sabe o que dizer. E até começa a chorar enquanto as garotas ficam disfarçando. A Shia fica toda bravinha, falando que não quer mais nada com ele e que não adianta o nosso prota ficar perseguindo ela. Ah, garoto, você tá achando o quê? Eu só vim aqui tomar um café. Tomar um café, sei, você nem gosta de café? Ela fica dizendo que jamais vai voltar com ele, que nem adianta o nosso prota vir correndo igual um cachorrinho, e isso deixa ele furioso. Você acha que eu vou querer ter algo como você, uma cadela que só fica atrás de homens ricos? Nem pensar. Ao ouvir essas palavras, a garota começa a entrar em chilique ali, toda nervosa. Nesse momento, a Mary aparece dizendo que o seu café estava pronto. Ela vai até lá e agarra no braço dele, toda seduzente, deixando a Shia com ciúmes. Ah, essa daí é sua amiga? Não, eu nem conheço essa menina feia. Isso deixa a Shia toda nervosa e ela fica ali roendo os dentes. Nesse momento, a Liao também aparece gritando o nome do Peng. Ela vem toda contente e a Shia se pergunta se o nosso prota era tão popular assim. As duas estavam agarradinhas no braço do Peng. E isso deixa a Shia morrendo de ciúmes. Se esse daqui não for o protagonista mais sortudo dos manhwas, eu não sei, galera. Comentem aí pra gente se tem algum outro protagonista com tanta sorte assim. Elas preparam um bolo recheado com cobertura de chantilly. E enquanto a Mary faz massagem em seus ombros, a Liao ela dá comidinha na sua boca. A ex-namorada do nosso prota realmente estava ficando muito brava. E ela não acreditava naquilo que estava olhando. Nesse momento, aquele talarico acaba chegando e pedindo desculpas por ter feito ela esperar. Porém, ela estava muito brava e o seu namorado pergunta por que ela estava com essa cara amarrada. Bom, olha aquela cena ali do lado para você ver o que está acontecendo com o Du Peng. Quando ele olha, ele também fica surpreso. Tinha duas waifus lindíssimas a fim do nosso prota e até o cara aí fica apaixonado. Ela não sabia que o nosso herói era tão popular assim com as garotas. E o cara também não acreditava naquela cena, galera. E ele até fica bravo, dizendo que nem mesmo ele conseguiu pegar garotas tão bonitas assim. A Xiao se levanta, dizendo que ela não quer ficar perto de um lugar onde tinha pessoas falidas. Pelo jeito, a única pessoa falida era ela. E não suportando os ciúmes, ela acaba saindo ali da loja. Nem mesmo eu consegui ficar com garotas tão lindas assim, como ele conseguiu fazer isso? Eles batem a porta quando vão embora. E a Mary junto da Liao ficam dando risadas, e o nosso prota, é claro, fica com aquelas bochechas coradas ali de sem vergonha. Ele agradece a elas, e a Mary fala que é dessa forma que ele deve tratar uma vingança entre ex-namorada. Do lado de fora, aquele riquinho sem vergonha estava combinando com seus capangas. Ele falou para aquela galera ficar esperando o nosso prota sair da loja e descerem um cacete nele. Porém o Du Peng ele estava um pouco triste e a Mary fica tentando consolá-lo. Ele fala que não tá se sentindo mal, só tava um pouco chateado. A Mary fala pra ele não ficar assim, pois agora ele tinha a Liao, que era muito mais bonita. A Liao fica dando uma de boba ali, falando que não tá entendendo o que ela tá querendo dizer. Nesse instante, ela levanta o queixo do nosso herói com seu dedo e fala que ele é muito bonito e que merece uma garota muito melhor do que aquela Xiao. O clima fica um pouco constrangedor e o nosso prota não sabe onde enfiar a cara. Nesse momento, a Liao acaba recebendo uma ligação de seu pai. Ele estava avisando que aquele segurança antigo, o Du Feng, tinha se recuperado e acordou lá no hospital. Ela avisa isso para eles e fala que precisam ir lá visitá-lo. A Mary fala que também vai, pois ela conhecia esse guarda-costas. Antes de sair, ela fala ali para sua funcionária que ela vai dar uma saidinha e que vai retornar em breve. Quando eles estavam prestes a sair da cafeteria, eles acabam encontrando do lado de fora aqueles valentões. Só de olhar pra cara desses malucos aí já dá pra saber que eles vão tomar um sacode. A Liao ela fica assustada, dando um grito de medo. E o Peng já sabia do que se tratava.
Aquele riquinho lá no fundo fica ordenando para os seus capangas baterem no Dupeng. Ele afasta as duas garotas e diz que ele vai resolver isso o mais rápido possível. O nosso prota era boladão, mas a Liao ela fica preocupada. Não se preocupe, isso vai acabar rápido. O loirinho cara de cobra se prepara para dar um soco no Dupeng, mas é claro que ele não conseguiu. E o nosso herói estava segurando a sua mão. Agora que ele tinha a habilidade letra B, o couro ia comer. O valentão começa a se tremer todo e começa a gritar pro nosso prota soltar a sua mão, pois estava doendo. Aquele riquinho mimado ordena para os outros capangas partirem para cima do nosso herói. E é exatamente isso que eles fazem. Eles são bastante covardes e usam até um pedaço de barra de metal para tentar acertar o nosso herói. A Liao fica gritando lá de dentro da cafeteria para ele tomar cuidado. Mas nós sabemos que agora ele estava boladão. E dando um sorriso, ele continuava apertando a mão daquele cara. E após soltar sua mão, ele acertou um soco em seu estômago. Isso fez o cara ser lançado para cima dos outros comparsas. E o riquinho mimado ficou encurralado, morrendo de medo. O que foi que aconteceu que ele se tornou tão forte assim? Somente o olhar do Peng já fazia o cara se borrar todo. Não chega perto de mim, sai daqui, eu tô armado. Não quero saber, só me diga onde está o meu software. Eu não sei de software coisa alguma. O nosso prota agarra ali na sua roupa e diz pra não ser feito de idiota. E enquanto isso, a Liao ela devia estar se perguntando, né? Pô, o Peng merece um aumento. Ele era forte, mas não era dois. E o outro cara aparece pelas suas costas com uma barra de metal. Sem dar tempo de reagir, ele acaba sendo acertado pelas costas. E assim que ele cai no chão, os valentões já ficam dizendo que eles precisam fugir. E dessa forma, eles correm com o rabinho entre as pernas. As garotas vão até lá para conferir se o nosso herói estava bem. Ah, claro, tô bem sim, tomei uma barrada de metal nas costas, tô de boa. É claro que ele não tava bem, né pessoal, e ele ficou muito machucado. A Liao tava extremamente preocupada, mas ele fica dizendo que vai se recuperar logo logo. Elas avisam que vão até lá no hospital, que fica 2 quarteirões para baixo e ele poderia ficar descansando. Porém, o nosso prota não queria deixar elas irem sozinhas, pois era muito perigoso. Mas a Liao fala que não vai acontecer nada, pois o hospital era muito perto. E dessa forma ele decide ficar para poder se recuperar. Ela se despede de uma maneira um pouco romântica e até faz a gente pensar que ela tá gostando dele. Embora ele tivesse essa habilidade B, que era força aumentada, ele ainda não era invencível. E o coitado fica pensando nisso, galera, que ele precisaria treinar um pouco mais para poder proteger a Liao. Ele decide olhar então as missões que ele tem para fazer. Ele havia se esquecido que tinha aquela missão de conquistar o coração da Yuan Wei. Por isso ele vai até as áreas da favela para poder encontrar com ela. Após chegar lá com uma sacola cheia de comidas, ele começa a chamar pela garota. Ele olha por todos os lados daquele prédio abandonado, mas não a encontra. Por isso ele decide subir as escadas. Lá no sótão tinha um local ali com algumas cortinas. E é claro que ele tinha que tentar abrir essas cortinas, né galera? E quando ele faz isso, acaba encontrando ela se vestindo. Ela dá um grito de surpresa e ela vê que era o nosso prota que estava ali. O que você tá fazendo? Sai daqui, seu sem vergonha! Me desculpa, eu não sabia que você estava aí, me desculpa. Ela fica espiando ele ali e fala para ele descer lá de cima. E dessa forma ele desce as escadas. Minutos mais tarde ela também desce com uma nova roupa. Ele fica apaixonado e fala que quando ela tá usando roupas novas ela era muito linda. Isso deixa ela um pouco envergonhada e fala que não veste roupas velhas. Ele revela que veio até aí procurando pelas garotas. E isso faz ela ter certeza de que o nosso prota era um cara gentil e que não veio atrás dela. Ele fica um pouco sem graça e fala que ela que é gentil, pois estava cuidando de crianças carentes. O Peng pergunta onde as crianças estão. Ela fala que elas são crianças sem teto e que moram aí por perto. Então ele pergunta se eles não eram irmãos e ela somente acolheu essas crianças sem conhecê-las. Ela diz que sim, mas uma das outras crianças estavam com grandes problemas. Ele pergunta o que aconteceu com essa criança e ela fica um pouco triste. Até os seus olhos começam a encher de lágrimas. Ela fala que não importa e que ela precisa pensar em alguma solução. O Peng vai lá e segura na mão da garota de uma forma bastante romântica. Não importa o que está acontecendo com ela, fala pra mim que eu vou tentar te ajudar, eu vou dar o meu melhor. Isso faz ela ficar apaixonada pelo Peng, galera. Ela começa a chorar e conta pro nosso herói que essa outra criança estava doente e que estava internada no hospital. Ele fala pra garota parar de chorar e que precisava ir até o hospital para visitá-la. Assim ele conclui a primeira parte da missão. A coitada da Yuan Wei, ela tava chorando muito, galera, e parecia que a situação dessa outra criança não era nada boa. E dessa forma eles se encaminham para ir até lá. No meio do caminho do Peng, ele fica se perguntando o que significa isso, né, de primeira parte da missão concluída.
Então ele se lembra que a Xiao havia explicado que algumas missões que são muito grandes têm várias etapas e conforme você vai concluindo elas, você vai ganhando recompensas. Nosso prota achava que 5 pontos era muito pouco, mas a Xiao ali na sua mente fica dizendo que ele está sendo muito ganancioso. Momentos mais tarde, eles chegam até a clínica Li Tian. Eles vão até lá naquele quarto e falam que o nome dessa garota é Meng e que ela é uma das outras crianças que ela encontrou. A coitada da Meng, ela tava bem magrinha, galera, e ela tinha uma doença que era muito difícil de ser tratada. O Peng pergunta que doença era essa, mas a Yuan Wei ela diz que não sabem muito bem qual doença é, mas para tratar ficaria muito caro. Nesse momento a garota acaba acordando e dá boas-vindas para sua irmã. Ela pergunta quem era esse garoto e questiona se por acaso era namorado da sua irmã. A Yuan Wei ela fica envergonhada e fala para sua irmãzinha não ficar pensando nessas coisas. Em resposta, a garota diz que ele parece ser muito gentil e daria um ótimo namorado. Envergonhada e um pouco nervosa, ela fala que não tem tempo para pensar nisso e depois que a sua irmãzinha estiver bem de saúde, ela vai procurar um namorado. Então vou dar o melhor para eu me recuperar o mais rápido possível. Nesse momento alguém acaba batendo na porta e era uma das enfermeiras cobrando ali a diária do hospital. A Yuan Wei pede 2 dias para poder pagar, mas a enfermeira fala que se não pagarem hoje, a garotinha ali vai ser expulsa do hospital. Ela fica desesperada, pois não tinha dinheiro para pagar a estadia da garota. E a enfermeira aí, galera, ela é bastante vilanesca e fala que não tá nem aí, ou paga ou paga. Ao ouvir essas palavras desaforadas da enfermeira, o nosso prota já fica nervoso. Ao ver a cara de bravo do nosso herói, a enfermeira pergunta quem ele acha que é. Eu sou do Peng, amigo dela, e quero saber se nós podemos pagar a taxa daqui 2 dias. Você não escutou o que eu falei não? Ou paga agora ou vai embora. Eles ficam se encarando e a enfermeira diz que o nosso prota tá tentando pagar de rico, mas que na verdade ele é um cara falido. E quem disse que eu não tenho dinheiro? Se você pode pagar, então paga, caso contrário vai embora e para de fazer graça. Ao falar isso, o Du Peng fica furioso, mas a mulher simplesmente bate a porta na cara dele e vai embora. O que ele gostaria era de ir até lá e tirar satisfação, mas a Yue ela fica dizendo pro nosso prota se acalmar. Por que uma clínica teria uma enfermeira como essa? Esquece, vou ter que levar a Meng pra algum outro lugar por enquanto. O nosso prota pergunta qual o valor dessa taxa diária e a Yue ela fala que custa 500 por dia. Ele fica um pouco surpreso, pois esse valor era muito alto. E enquanto isso a Meng fala pra eles se acalmarem. Ela diz que está melhorando e que ela poderia se recuperar em qualquer lugar, não precisaria ficar internada num hospital. Mas a sua irmã segura ali nas mãozinhas dela e começa a chorar bastante. Ela estava triste, pois não era boa o suficiente para pagar o tratamento da garota. E ao ver aquela cena dramática, o nosso herói sente empatia. E ao mesmo tempo ele fica com raiva daquela enfermeira. Tá bom, podem ficar tranquilos, eu vou pensar em uma solução. Mas você não tem dinheiro para fazer isso, você é um simples segurança. O que? Eu não sou segurança, eu sou um guarda-costas. Ah, tá bom, guarda-costas, segurança, é tudo a mesma coisa. E só de olhar pra você eu já sei que você é pobre. Essa era a chance perfeita pra ele mostrar que tinha dinheiro. E acaba arrancando dos seus bolsos R$1000. Toma aí o dinheiro e eu vou pensar no que a gente vai fazer daqui pra frente. Ele fecha a porta e vai embora. E a garota fica pensando que ele realmente é um cara muito gentil e que vai pagar ele no futuro. Dinheiro, 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 tudo envolve dinheiro, eu preciso ganhar mais grana. E nesse momento a Xiao aparece, falando que basta ele usar as habilidades para conseguir ganhar dinheiro. Era isso mesmo que eu queria, mas eu não sei como que eu uso essas habilidades para ganhar mais grana. Ah, sei, eu posso usar a habilidade de visão de raio-x. E é exatamente isso que ele faz, galera, ele vai lá num cassino tentar ganhar dinheiro. A mulher que estava apresentando fala que o prêmio de primeiro lugar era R$30.000 e uma cadeira muito luxuosa. Ele ouve um desses jogos e fica tentado a participar. A única coisa que precisava era gastar R$100. Por isso ele compra a camiseta que custava exatamente R$100. E agora que ele ganhou o ticket, ele poderia participar daquele jogo que era quebrar o ovo. O vendedor fala que ele vai poder participar e acaba entregando o ticket para ele. E o nosso prota vai embora dando risada, como se ele fosse ficar milionário aí no cassino. E o vendedor fica tirando sarro, falando que o nosso prota é só mais um daqueles moleques bobos que perdem dinheiro. Ela explica que cada recibo gasto ali no cassino dava uma tentativa de quebrar o ovo. Somente dentro de um ovo tinha recompensa. E um velhinho já aparece ali com seu ticket, dizendo que quer tentar quebrar o ovo para ganhar recompensa. Ela fala que ele pode escolher qualquer um daqueles milhares de itens, e ele resolve quebrar um que estava bem na sua frente. E ao se preparar ele acaba atingindo com o martelo, mas quando quebra o ovo não havia nada dentro.
Ah, é uma pena que não tinha nada dentro desse ovo. Você pode pegar ali embaixo o seu prêmio de consolação. O pessoal na plateia fica dizendo que aquilo era uma fraude e que não tinha prêmio nenhum dentro de todos os ovos. A mulher fica usando todo o seu charme pra tentar enganar a galera que tava aí embaixo. E acaba funcionando com o nosso herói e ele fica todo apaixonado. Ela explica novamente, falando que eles podem subir até lá em cima e tentar quebrar o ovo e ganhar recompensa. E agora era a vez do nosso herói, e é claro que ele iria usar a sua habilidade. Ela fala que como prêmio máximo terá pétalas douradas dentro do ovo. Tá bom, já entendi, deixa eu participar. E lá no fundo aquele vendedor fica tirando sarro do nosso herói, dizendo que ele só tem um ticket e escolheu usar no jogo mais difícil. A apresentadora fica fazendo todo o suspense. A apresentadora fala pra ele escolher o seu ovo. E ele faz uma piadinha dizendo que já tem 2 ovos. Isso deixa a garota toda envergonhada, galera, e vocês entenderam essa piada, né? Haha, vai ser muito fácil eu escolher o ovo certo com a minha habilidade de raio-x. Ao utilizar aquele poder, ele consegue ver qual era o ovo sorteado. A moça mostra o martelo que estava na sua mão. E quando ele olha pra ela, ele acaba vendo algo a mais, já que ele estava com a visão de raio-x. Por ele ficar olhando com aquela cara de sem vergonha, a garota fica toda inocentinha perguntando se ele estava bem. E por isso seu nariz começa a escorrer. Alguns segundos se passam e ele começa a fingir que está escolhendo o ovo. Mas na verdade ele só estava ali procurando de novo qual era o ovo sorteado. Depois de achar, ele decide quebrá-lo. A moça fica falando ali na sua cabeça e diz para ele escolher e que essa tentativa seria única. Ah, esse aqui mesmo que eu vou quebrar. E acaba acertando o martelo naquele ovo sorteado. E as pétalas douradas voam para todos os lados. Todos ficam surpresos e a mulher dá um grito bem alto. E até aquele vendedor lá que estava tirando o sarro fica aí todo encasquetado. Bom pessoal, parece que temos um novo vencedor e ele ganhou o prêmio máximo. Uau, que sorte, você é muito sortudo, é isso mesmo, parabéns. Obrigado galera, obrigado, muito obrigado. A garota fica dizendo para ele pegar o seu prêmio. Porém, algum dos participantes acaba protestando. Era aquele velhinho que perdeu e fala que esse jogo é fraudulento. A ruivinha ela tenta explicar e pergunta se por acaso o senhor tinha alguma prova. Ele fala que aquele garoto e essa mulher eram namorados, já que eram muito íntimos. Ele fala que deu na cara que eles estavam fraudando, pois na verdade eles se conheciam. A mulher fala que isso é uma besteira e que não faz sentido. E o velho continua xingando ela, falando que ela é uma golpista e que também não valia nada. Por isso a garota acaba acertando um tapa ali no velho. E o cara se faz de coitadinho nessa hora. Mas logo em seguida ele decide contra-atacar. A garota se abaixa para tentar se defender. E nesse momento o Peng vai lá e segura o braço dele. Desapareça, seu velho asqueroso. Você vai continuar negando que isso é uma fraude? Eu odeio ver garotas sendo agredidas por pessoas como você. Chama o seu chefe, eu quero falar com ele. A garota dá uma notícia ali com o microfone falando que os jogos teriam que ser interrompidos. E ainda fala pra todos que na verdade esse jogo não é fraudulento e que ela nem conhecia esse garoto que foi o vencedor. O pessoal fica ali ouvindo esse discursinho, mas parecem não acreditar muito. Duas garotas até dizem que tava na cara que eles eram namorados, pois eram muito íntimos. O diretor do cassino vai até lá pra saber o que estava acontecendo. A garota explica que um jovem venceu o jogo, mas o velho ficou contestando. Bom, está certo, deixa que eu entrego o prêmio a ele. O cara entrega um cheque pro nosso prota com todo o prêmio. E ele fica extremamente feliz. Mas logo em seguida, o diretor do cassino demite a garota. A coitada não sabia por que isso estava acontecendo com ela. Chocada, ela deixa o microfone cair. E pergunta por que ele estava demitindo ela. Nós não precisamos mais de você. Ele só estava demitindo ela porque ela deixou outra pessoa vencer o jogo. A coitada da garota ela precisava do emprego e por isso fica pedindo uma explicação. Porém o diretor e o gerente ele era muito mal educado e fala para ela desaparecer logo daí, fala para ela picar a mula. E dessa forma ela fica devastada. E começa a ir embora e o nosso prota pergunta se a garota estava bem. Deu muita pena pessoal, mas o nosso prota não teve culpa aí diretamente. Ele ficou se sentindo culpado, já que graças a ele ter vencido esse jogo, ela perdeu o emprego. Mas a boa notícia é que agora ele tinha muita grana. Nesse instante aparece uma missão especial. Missão secreta, conhecer a história da Dang. O que? Tem outra missão logo assim tão rápido? Detalhes da missão, entender a história da Dang, se tornar amigo dela, ajudá-la a sair da sua miséria e obter um beijo da garota. Recompensa 50 pontos de justiça. Hehe, ganhar um beijo né? Gostei dessa recompensa. A Sininho fala que as missões são de acordo com os donos do artefato e ele pergunta se por acaso ele é um safado.
Ela lembra ele de todas as vezes que ele usou o seu poder de forma indevida, comprovando que ele era um sem vergonha. A cena muda pra garota indo embora bem triste. Começa a chover e ela não tinha um guarda-chuva. Nós vamos ver que essa garota sofreu bastante, galera, e a história dela é muito emocionante. Nesse instante alguém aparece com um guarda-chuva para ajudá-la, e nós já sabemos que é o nosso herói. A história vai ficar ainda melhor daqui pra frente, pessoal. Então se vocês querem a continuação, comentem bastante. Eu vou deixar a meta de 300 comentários. Assim que atingirmos essa marca, eu trago a continuação pra vocês. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal! Essa é a história do Peng, o bonzinho. Caiu em uma armadilha, destino místico. Várias missões pra completar no caminho, mas no meio disso tudo nosso herói ficou sozinho. Noite sombria, planos no ar. Ele criou, mas tentaram roubar. No meio da briga, um corte e um erro. Sangue no teclado, selando o enredo. Uma fada surgiu, voz misteriosa. Agora sua vida não será tão monótona. Cada missão, um poder, uma fase. Mas o preço é um jogo sem margem. Peng no jogo, missões sem fim. Entre o perigo e o que é pra sentir. Leão na mira, o ensino, o olhar. A fada insiste, com qual delas você vai ficar? Super audição, captou no vento. Criminosos na trilha, plano sangrento. Uma herdeira marcada pra cair. Agora ele é sombra, pronto pra intervir. Mas o teclado não joga tão limpo. Cada missão vem com outro instinto. Entre golpes e trapaças, Peng se vê preso. É o protetor ou vilão do enredo. Peng no jogo, missões sem fim. Entre o perigo e o que há pra sentir. Leão na mira, o ensino, o olhar. A fada insiste, com qual delas você vai ficar? Ei, Peng, cê vai escolher o quê? Seguir seu caminho ou deixar acontecer? O teclado sugere, o desejo conduz, mas ele só quer um destino sem luz. Cassino lotado, aposta no alto. Visão atravessa as cartas do baralho. Ganhando dinheiro, burlando o sistema. Mas será que ele entende o real problema? No fim das contas tudo se embaraça. Entre as missões e a própria farsa. Se o teclado manda, quem tem o controle? Ou Peng decide o que fazer? No fim da linha, o que vai restar? O poder vale mais do que sabe amar. O teclado piscando, pronto pra agir. Super Keyboard Man nunca vai desistir. Peng no jogo, missões sem fim. Entre o perigo e o que há pra sentir. Leão na mira, o ensino, o olhar. A fada insiste, com qual delas você vai? Peng no jogo, missões sem fim. Entre o perigo e o que há pra sentir. Leão na mira, o ensino, o olhar. A fada insiste, com qual delas você vai ficar?